Bom dia a todos que estão por aí. Ontem nós tivemos a nossa programação interrompida por falta de luz e vamos ver o que acontece hoje. Acredito que não vai acontecer. Estava ventando muito, ventou muito ainda ontem, na parte da manhã e na parte da tarde também. Nós tivemos ontem uma interrupção, né? Acabou a luz aqui em casa e acabou a internet, acabou tudo, acabou 3G, acabou o Wi-Fi, acabou tudo. Mas Deus está aqui conosco hoje. Bom dia, Túlio, tudo na paz, meu irmão? Que bom, né? Que a gente está junto hoje, então. E com certeza Deus tem algo muito especial preparado para nós. Hoje eu acabei refletindo um pouco mais na mesma mensagem de ontem, porque eu acredito que seja algo muito valioso para nós. Então, o que eu quero compartilhar hoje, de certa forma, é uma continuação, porque eu não consegui terminar ontem, né? Mas é o mesmo texto. Então, amém, né? Deus, ele vai trabalhar aí na nossa necessidade, no nosso coração, porque ele nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos, né? É muito especial parar para pensar nisso, como nós temos um Deus que nos teceu desde o ventre da nossa mãe, já tinha um propósito, um desígnio para nós, e Ele nos conhece muito mais do que nós mesmos, e Ele nos provê na medida da nossa necessidade, não da necessidade que nós vemos em nós, mas da necessidade que Ele vê em nós, e glória a Deus por isso. Essa é a beleza de nos encontrarmos com Deus verdadeiro todas as manhãs. Bom dia, Josete, tudo bom, querida? Vamos orar então. Quero convidar você a fazermos essa oração nessa manhã, em nome de Jesus, que o Senhor venha a falar ao nosso coração, encontrar o nosso coração como uma terra fértil nessa manhã, em nome de Jesus. Senhor amado, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua doce presença. Nós nos encontramos em Ti, Senhor, nessa manhã. Nos encontramos, Senhor, arremessados na Tua graça. Nos encontramos, Senhor Deus, dependentes das Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Nos encontramos gratos por tudo que Tu és para nós. Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Redentor, Tu és aquele que deu o Seu Filho em favor de nós, né? E oramos em nome de Jesus justamente, Senhor, porque Tu estás no controle de todas as coisas, Tu guardas o nosso caminho. O Senhor nos trouxe de volta a intimidade que havíamos perdido na criação, que havíamos perdido desde o início. O Senhor nos resgatou do mal, nos resgatou de nós mesmos, nos resgatou da morte, da segunda morte, nos resgatou, Senhor Deus, de uma eternidade de dor, de sofrer e ranger de dentes. Deus, o Senhor nos trouxe para essa maravilhosa luz, e é nessa luz que nós nos encontramos nessa manhã, para que o Senhor continue a obra que o Senhor começou em nós, para que o Senhor continue aquilo que as Tuas mãos se inclinaram e começaram a trabalhar dentro de cada um de nós. Senhor, cada um de nós que estamos aqui, temos as nossas dificuldades, temos as nossas fraquezas, temos, Senhor Deus, as áreas que ainda tanto precisamos que o Senhor opere. Então oramos nessa manhã para que o Senhor nos encontre na nossa demanda, que o Senhor nos encontre na nossa necessidade. Nos colocamos, Deus, como barro nas mãos do oleiro, para que Tu venhas, Deus, a trabalhar nessa demanda, nessa necessidade individual de cada um de nós. Precisamos desesperadamente da Tua intervenção na nossa vida. Precisamos desesperadamente do Teu trabalhar, do Teu agir e efetuar em nós. Senhor, nas demandas físicas, nas demandas de recurso, nas demandas da alma, Senhor, das emoções, nas demandas, Senhor Deus, das expectativas, nas demandas, Senhor Deus, do Espírito. Tu tens, Deus, todas as coisas sob controle. E o Senhor, então, opera de forma graciosa e poderosa em cada um de nós. Obrigado, Senhor. Faça mais uma vez, no dia de hoje, o que Tu tens feito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia a todos que foram chegando. A Gisele achou que só em Campo Alegre havia acabado a luz. Acabou a luz no sul do Brasil praticamente ontem. Foi tenso o negócio. Ai. Caroline, bom dia. Aline, bom dia. Lu Barbon, bom dia, Maria.
e todo mundo que está chegando aí, sejam todos muito bem-vindos. O Kennedy está aí também, bom dia, meu irmãozão. Todo mundo, a Dadaia, a Rose, sejam todos bem-vindos. Ainda bem que tem luz hoje, né? Graças a Deus. Até pelo frio, gente, eu não sei agora, mas a hora que eu liguei aqui a temperatura estava 3 graus aqui em São Bento do Sul. Aí em Campo Alegre deve estar 1,5. Bom dia a todos que estão chegando. A Sheila do Rio de Janeiro. Manda um pouco de calor pra gente aqui, Sheila. Bom dia, Israel. A Claudiane também. Bom dia a todo mundo. Amados, eu quero então convidar vocês a irmos juntos de novo para Gênesis capítulo 13. Só recapitulando um pouquinho, né? Anteontem nós estávamos falando sobre a separação de Abrão e Ló. Estávamos falando sobre Abrão entrando num contexto de certa forma, resolver uma pendência. Essa pendência faz com que Abrão vai tocar no assunto, ele promove solução e ele traz definições para este encontro, né, de Abrão e seu sobrinho Ló, com todas aquelas posses que eles já tinham, funcionários, né, ou melhor, escravos na época, com todo o seu rebanho, todo o contexto, né, de posses daqueles dois homens, daqueles dois grandes homens. E aí nós vamos encontrar agora, né, um momento de separação, e nós vamos encontrar o que acontece primeiramente com Abrão, que é o que nós vamos trabalhar hoje, e amanhã nós vamos ler o capítulo 14, onde vai contar um pouco do que acontece com Ló, também da terra em que ele escolhe. Mas o cerne hoje, o texto principal hoje, está lá no capítulo 3, do versículo 14 ao 18. Mas eu quero ler um pouquinho antes, só para contextualizar aqui o que a gente vai falar hoje. Olha só, no versículo 10 ainda, nós lemos que Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão até chegar à cidade de Zoar tinha bastante água, né, que foi o que chamou a atenção a Ló no momento em que Abrão diz para ele escolher o lugar em que ele vai habitar. Ló então olha à sua volta, olha para aquele lugar onde há uma nascente de água, onde é fértil aos olhos, né? E ele então olha para aquele lugar, e era como o jardim do Senhor, né? Remetido ao jardim do Éden, quando Moisés está escrevendo isso aqui. Tinha bastante água, ou como a terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído a cidade de Sodoma. Até porque Moisés já conhecia a história, e quando ele vai narrar isso aqui, quando ele vai escrever Gênesis, ele já antecipa um pouco dizendo o que haveria de vir, né? Nós vamos trabalhar um pouquinho isso mais adiante. Ló escolheu todo o vale do Jordão. Eu quero que você guarde isso agora aí. Ló escolheu, ele escolheu todo o vale do Jordão. No versículo 14, um pouquinho mais para frente, nós vamos ler o que acontece com Abrão, que fica com o resto. Olha só que coisa mais interessante. Ló escolhe primeiro e aí Abrão fica com o resto. E o texto diz: depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abrão: de onde você está, olhe bem para o norte, olhe bem para o sul, para o leste, para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá e ande por essa terra, de norte a sul, de leste a oeste, pois eu darei a você. E agora aqui a gente pode contrastar o que acontece com Abrão e o que acontece com Ló. Em Ló nós encontramos o versículo 1, Ló escolheu todo o vale do Jordão. E no versículo 17 nós encontramos Deus falando com Abrão, pois eu darei a você. Ou seja, um escolhe e o outro recebe de Deus. Olha só que contraste gigantesco nós encontramos aqui. Nós encontramos um homem andando pelas suas próprias pernas, escolhendo aquilo que no seu contexto, na sua mente, no seu intelecto faz sentido e é melhor, apraz a seus olhos, né? É valioso para os seus olhos, ele encontra valor ao olhar para aquilo.
E aí nós encontramos num outro lado com Abrão, agora um homem que é conduzido pelo Senhor e conduzido pelas promessas do Senhor. E a pergunta para nós nessa manhã de reflexão na palavra de Deus, nessa história que está se desenrolando, é qual tem sido o nosso coração e como nós temos permitido com que a nossa vida tenha caminhado. Nós temos decidido por conta própria para as coisas que são mais lógicas, são mais óbvias, são mais prazerosas aos nossos olhos, ou nós temos buscado conhecer as promessas de Deus para a nossa vida e temos escolhido, por conta disso, muitas das vezes, perder para ganhar. E aqui eu quero fazer um parênteses para você e compartilhar um pouco do meu coração com você. Olhando para a palavra de Deus, estudando cada vez mais a palavra de Deus e olhando para o nosso contexto de sociedade, nós temos visto muito mais pessoas inclinadas em querer ganhar o tempo todo do que de fato fazer aquilo que é certo ou fazer aquilo que agrada o coração de Deus. E querer ganhar o tempo todo, ou melhor dizendo ainda, ganhar o tempo todo, não quer dizer que nós estamos debaixo da bênção de Deus. Ganhar o tempo todo não quer dizer que Deus está nos abençoando. Ganhar o tempo todo não quer nem dizer que Deus está se agradando da nossa vida. Porque ganhar não é sinal de estar em obediência ao Senhor. Quando a gente, por exemplo, decide lograr alguém numa negociação, ou quando a gente, por exemplo, decide passar por cima de princípios tão fundamentais da nossa vida cristã para conseguirmos aquilo que nós queremos ou desfrutarmos de algo que nós desejamos, isso não necessariamente tem a aprovação de Deus. Ou melhor ainda dizendo, se for algo que fere a moral, a ética do Senhor, que fere os princípios divinos, naturalmente nós estamos aí recebendo do que o mundo tem para nos oferecer. E não necessariamente nós temos a bênção de Deus. Então essa história nos faz refletir um pouco com relação ao que é que tem movido a nossa vida, o nosso coração. São os nossos desejos? É aquilo que os nossos olhos estão vendo? Ou nós estamos decidindo obedecer ao Senhor e fazer aquilo que é certo, ainda que de primeiro momento seja perda, ainda que de primeiro momento seja uma perda incalculável? Porque pensa comigo, quando Ló escolhe esta região que de certa forma era um oásis, né, ao leste do Jordão, um lugar onde era verde, um lugar que não era desértico, um lugar onde se poderia plantar, um lugar onde aos próprios olhos era óbvio a diferença, né? E deixa Abrão com um grande deserto para trás, deixa Abrão com um lugar onde anteriormente inclusive ele havia saído porque havia sido decretado fome, né? Um lugar de necessidade. Imediatamente, se eu tivesse ali, fiquei pensando comigo, né? Se eu tivesse ali, tivesse caído em mim depois que eu tivesse dito a Ló, escolhe, e aí Ló escolhe o melhor lugar, e eu ficasse naquele lugar, eu ia falar, poxa vida, e agora? O que vai ser da minha vida? O que vai ser dos meus bens? O que vai ser da minha história? Será que aquele oásis não seria um lugar melhor para ficar? Mas o Senhor, Ele imediatamente faz questão de respaldar o coração do homem justo. Ele imediatamente faz questão de trazer, e olha só, Ele não traz o mantimento, Ele não aperta um botão e um milagre acontece e a provisão vem. Deus traz uma promessa. Essa promessa ela vem no momento de intimidade, ela vem no momento em que Abrão está apto para ouvir a voz de Deus, ela vem no momento de simplicidade, de buscar a face de Deus e encontrá-lo num momento de oração, num momento de adoração, num momento de quebrantamento. E aí sim o Senhor vem e traz uma promessa. E a promessa que Deus traz é infinitamente maior do que só uma pequena região. Ela vai falar a respeito de leste, oeste, norte e sul. Ela vai falar de uma grande região. E não vai falar só de uma grande região, mas ela vai falar também de uma grande descendência. Olha que coisa mais linda. Enquanto Ló opta para uma pequena região, para um pequeno oásis, para um lugar onde a terra produzia por si só bênção,
ou produzia por si só provisão, o Senhor se encontra com aquele que abre mão, se encontra com aquele que dá a primícia ao seu sobrinho, por ser um homem justo, por ser um homem benevolente, um homem bondoso, e Deus então se encontra com ele e o promete coisas ainda maiores. Então que eu e você possamos, nessa manhã, ou melhor ainda, nesse dia todo, refletirmos com relação a isso. Se temos escolhido caminhos para a nossa vida que são favoráveis a nós somente, que facilitam o adquirir das coisas, o desfrutar das coisas, ou se nós estamos vivendo a nossa vida e o nosso padrão naquilo que é certo e correto aos olhos de Deus. Porque certamente, se nós escolhermos viver, e eu não quero profetizar coisa ruim na tua vida não, mas é fato, se nós decidirmos escolher viver o que é certo, certamente haverão momentos em que nós teremos que perder, e o Senhor se agradará disso. O Senhor se agradará de um coração reto, de um homem justo. Muitas das vezes no Antigo Testamento nós encontramos os olhos do Senhor passeando sobre a terra, procurando sequer um homem justo. É a história, inclusive, que nós vamos ver um pouco à frente de Sodoma e Gomorra. Nós vamos encontrar em tantos lugares na palavra de Deus, onde Deus está procurando um coração quebrantado, um coração que decide perder para que Deus seja engrandecido. E eu digo para você, se há algo que a nossa geração precisa aprender, se há algo que a nossa geração precisa deixar de legado para os nossos filhos, para aqueles que virão, é literalmente aprender a perder para fazer aquilo que é certo. Porque fazer o que é certo tem um preço, e é um preço muito mais alto do que fazer aquilo que traz mais benefício. Então, em nome de Jesus, que nós aprendamos a deixar os benefícios de lado para agradar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Não se incline no seu próprio entendimento, não se incline na sua própria justiça, não se incline naquilo que você pode produzir, fabricar, construir, mas permita ser um servo bom e fiel, permita ser um filho amado do Pai, que olha para um filho que decide fazer aquilo que é certo, ainda que custe o preço que custar, em nome de Jesus. Amém? Eu quero encerrar então esse momento que a luz permitiu que nós fôssemos até o final, e principalmente o Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. E eu quero convidar você então a adorarmos ao Senhor, a tirarmos um tempo de nos entregarmos para Ele por meio de uma canção, por meio de uma adoração, por meio de uma reflexão profunda, um coração quebrantado, em nome de Jesus, que você, aí onde você está, possa se entregar a Ele e permitir com que Ele seja o Deus da tua vida, o Deus do teu coração e de todo o teu entendimento, em nome de Jesus. Consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar de todo conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, no meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser.
ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Celebramos a ti, toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Que a tua vida possa celebrar o nosso Deus todos os dias, que você seja cheio da presença dele, que você possa emanar aquilo que é certo, aquilo que é justo aos olhos dele, que você se renda completamente a essa boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, fazendo com que o teu coração, os teus desejos se prostrem e se dobrem aquilo que é certo aos olhos de Deus, em nome de Jesus, porque as promessas dele se cumprirão na tua vida, mas só se cumprirão se você primeiramente se render a ele, em nome de Jesus. Um beijo no teu coração e um dia cheio de Deus para você. Até amanhã, se Deus quiser.